Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para levar a mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus, Criador do céu, da terra e tudo o que nele há. Se Deus mandou perdoar 70 vezes 7, por que ele não perdoou Adão e Eva? Este vai ser o estudo desta semana. E vamos lá. Que aqui vocês já estão vendo ele saindo, sendo expulso do paraíso. Vocês entenderam bem, né? Se Deus mandou perdoar 70 vezes 7, por que ele não perdoou Adão e Eva? Vamos lá. Aqui é a introdução, mas vamos aqui. Isso. É comum criticar a Bíblia, zombar de Deus. Pergunta como? Se Deus mandou perdoar, então por que ele não seguiu o exemplo e perdoou Adão e Eva? Adão e Eva? Se Deus mandou perdoar 70 vezes 7, então por que ele não perdoou Adão e Eva e ainda expulsou do paraíso? Bom, início está desta explicação questionada é onde está escrito que eles não perdoou. Eu não achei até hoje. Eu sempre preciso entender o quanto é absurdo descontextualizar, que nome difícil, né? Algo para defender a ignorância. Não devemos fazer descontextualização de texto para defender o ego de quem usa de pretexto para excluir contexto. A Bíblia é um livro e todo livro tem o começo, meio e fim. A Bíblia não é feita de versículos isolados. E texto fora de contexto vira pretexto para heresias. Olha lá, gente. Isso é sério. De início, vamos ao texto que dá origem desta dúvida, para depois fazermos uma explicação detalhada. Então vamos lá, né, gente? Disse-lhe Deus: eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra, produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Está em Gênesis, primeiro
versículo 29. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e as boas para alimentar, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está em Gênesis 2, versículo 8 a 9. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Está em Gênesis 2, versículo 15, 17. O homem e a mulher viviam nus e não se sentiam-se vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Devia ser um animal mais lindo. Hoje é rastejante, né? Astuto, né? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Do Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores dos jardins? Respondeu a mulher, a serpente: pode comer de todo fruto das árvores dos jardins, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente, a sua grande primeira mentira, disse a serpente à mulher: certamente morrerão. Deus sabe que no dia em que delas comerem, seus olhos abrirão vocês e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu aquela árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e assim disse desejável para dela se obter discernimento. Tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. E seus olhos dos dois os olhos dos dois
se abriram e perceberam que estavam nus. Juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprou a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus clamou o homem, perguntando: onde estão vocês? E ele respondeu: ouvi teus passos nos jardins e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibia comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste. Foi a mulher, jogou a culpa na mulher, né? Foi a mulher que deu para comer, né? Pois é, gente. Ele jogou a culpa para cima da mulher. Foi a mulher que me deste por perguntou então a mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Está em Gênesis 3, versículo 1 a 13. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais, né? E com ela vestiu Adão e sua mulher. Mas e antes de eu continuar, eu gostaria de falar: Eva foi enganada. Adão pecou e jogou a culpa em cima da mulher. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais, né? E com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, né? E coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado depois da expulsar o homem. Colocou a leste do jardim do Éden. Querubins são anjos, né? Querubins e uma espada flamejante.
flamejante, que se moviam guardando o caminho para a árvore da vida. Está em Gênesis 3, 21, 24. O fruto proibido era a maçã? A primeira observação a se fazer é que o fruto proibido não era uma maçã. Este é um erro muito comum que sempre disseminado pelas pessoas em geral, seja religiosos ou não. A verdade é que em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Não há uma única referência a essa fruta, maçã ou qualquer outra fruta na Bíblia. A versão original do texto só se refere ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que dizem que Adão e Eva morderam a maçã? De onde surgiu este argumento? E por que a maçã acabou se tornando símbolo da proibição, do proibido? Tudo aconteceu por conta de um escritor, poeta inglês chamado John Milton, em 1667. Ele lançou uma de suas obras, chamadas de Paraíso Perdido. Trata-se de um poema épico, ou seja, não tem fundamento bíblico. Voltando mais no tempo, o Papa Damaso I, que tem pontificado entre o ano 366 a 384 depois de Cristo, solicitou que um de seus principais escribas, Jerônimo, traduzisse a Bíblia hebraica para o latim. Acontece que nesta linguagem tanto mal quanto a maçã possui a mesma gráfica malus. Na Bíblia hebraica, a palavra original é peri, que realmente traduzível como fruto. A árvore da vida. O Senhor Deus fez brotar da terra todas as árvores agradáveis à vista e boa para comer,
A árvore da vida no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal, de Gênesis 2, versículo 9. A árvore da vida era uma árvore cuja o fruto dava a vida eterna. Quando Deus criou o Éden, Ele colocou a árvore da vida no centro do jardim. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o agradável aos olhos, as boas para alimentar. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está em Gênesis 2, 8 a 9. Deus deu ao homem a permissão para comer de todas as árvores do jardim, mesmo a árvore da vida. O homem não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas árvores estavam lado a lado, uma que dava vida e a outra que trazia a morte. Pense em um fruto venenoso que podia te matar. No início, Deus não proibiu o acesso à árvore da vida. Isto ocorreu só depois que Adão e Eva pecaram. A árvore da vida permitiria o homem viver indefinidamente. Após a desobediência, a opção de Adão e Eva seria comer da árvore da vida, mas no seu estado de pecado, o homem não pode viver para sempre. Então Deus expulsou o homem do jardim e guardou o caminho para a árvore da vida com querubins e uma espada em chamas. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, mas se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma a vida para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado deles e expulso. O homem colocou ao leste e o jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Está em Gênesis 3, 22, 24. Logo,
aqui já identificamos a saída do casal do paraíso, também como uma precaução para que não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente em um corpo corrompido pelo pecado. Adão e Eva foram expulsos por falta de perdão, mas sim por precaução. Deus perdoou eles. Deus os tirou de lá para que eles não comessem a árvore da vida. Só então Deus barrou a entrada deles no Éden, pois se comessem da árvore da vida, nela condição de pecado, viveriam para sempre nessa condição de separados de Deus e espiritualmente mortos. A árvore da vida também é citada em Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Está em Apocalipse 22, Apocalipse 22, 1, 2. A árvore está no céu e traz cura e vida. A árvore da vida representa a vida eterna que há em Jesus. Quem vai para o céu pode comer da árvore da vida e ter a vida eterna. Este é o prêmio de todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, o único e verdadeiro Salvador, e o segue durante sua vida na terra. Aquele que tem ouvido, ouça o Espírito, diz a igreja. O templo do Espírito somos nós, né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Os salvos viverão eternamente com Deus, sem sofrer mais as consequências do pecado, que começou lá no princípio, quando Eva pegou e foi enganada pela cobra, pela serpente, que até se tornou um bicho rastejante, né? E comeu do fruto, ela foi enganada. Adão comeu porque ficou com medo de perder,
perder a sua mulher, né? Sua esposa. Podemos entender o fruto do pecado como sendo algo simbólico. A Bíblia usa muitas linguagens e metáforas. O que é metáfora? São linguagem figurativa. Exemplo: este moço é um gato. Bom, é apenas um moço bonito. Não necessariamente ele é um animal felino. Assim Jesus também disse: eu sou a porta. Por que ele é a porta? Porque ele carregou o pecado de todos nós. O que a gente tem que fazer? Seguir os passos de Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Ele é a vida. E nem por isso compreendemos que ele seja como uma porta de madeira ou como uma árvore. Outra expressão figurada. Usou Jesus na instituição da Santa Ceia. Ele disse, referiu-se ao pão: tomai e comei, isso é o meu corpo. E referindo ao vinho, disse, isso é o meu sangue. Está em Mateus 26, 27.